Bom, aqui é a introdução dos dados do nosso trabalho com os dados do nosso trabalho. Aqui fica a questão da taxa de crescimento de 2000 até 2010, que houve um crescimento de 0,78%. A taxa de aqui é o crescimento populacional e a taxa de urbanização 100%. Aqui fica a questão de aqui é a população total, localidade de 1.537.704, população em área de risco de 206.761, a porcentagem de 13,4% e domicílios em risco de 60 mil. Aqui a fonte, a nossa fonte foi do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, do CEMADEM. Do lado de cá, temos a questão da população estimada. Aqui é a fonte do BDE, de 2019. Então, de 2011 até 2017, temos um crescimento. Em 2017, temos uma densidade demográfica de 7.749.010. Isso aqui é os dados que pegamos. IBGE, BDE, dados censitários. Deixa eu tirar um pouquinho. Pronto, fica melhor para observar. Aqui é um mapa que trouxemos na apresentação da nossa problemática que foi em sala de aula. Aqui é só um dado da população exposta em área de risco de 2010 da região Nordeste. Nós do grupo e vocês podem observar que o local que há mais, onde há mais área de risco é no estado de Pernambuco. Esse é um dado mais para mostrar a questão do estado, como ele se encontra. Aqui é número de vítimas por deslizamento. Então, é nítido que de 1995 até 2000 há uma diminuição desse número de vítimas por deslizamento. Por que há uma diminuição? É uma diminuição porque você tem a questão de implantações de políticas públicas. A questão da geomanta, por exemplo. Um exemplo é a geomanta, que é um tipo de lona mais resistente, que tem o PVC, e também tem a questão dos fios sintéticos, que acaba protegendo, no período chuvoso, acaba protegendo esse solo para não infiltrar água e acabar encharcando e provocando esse deslizamento. Aqui direitinho para vocês observarem. Então, qual é o nosso principal objetivo? O nosso objetivo é caracterizar a população exposta à área de risco associadas a deslizamento em Recife. Nossa área de estudo, que é a nossa área de estudo. Eu vou dar um zoom do lado de cá rapidinho. Esse é um censo de 2016, é uma estimativa. Tinha 1.625.583 habitantes, onde no estado você tinha 16,35% e na região metropolitana do Recife 41,25%. O clima, você tem um clima AMS linha e um clima AS linha, segundo a classificação de Köppen, com temperaturas de 25 graus a 30, podendo ter uma variação aí de menos e mais de 5 graus. Você também tem uma precipitação, é bom falar para vocês que há uma precipitação de aproximadamente 750 milímetros. Então deixa eu mostrar a área de estudo de Recife, nossa área de estudo. E aqui o município, né? Município de Recife, essa fonte é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 2000, FIDEM.
Então, área por quilômetro quadrado, 218, um total de 1.422.905. Dentro desse 1.422.905, temos dividido em dois, né? Pessoas que moram no morro e pessoas que moram na planície. Pessoas que moram no morro, você tem 469.332, e pessoas morando na planície, 953.573. Nossa metodologia, qual foi? Qual foi a nossa base? Por onde o grupo se baseou? Pelos dados censitários, como tinha dito anteriormente, do IBGE. Em relação às zonas de risco, utilizamos a CPRM, os shapes. Utilizamos o barter, que o barter ele é nos dado pelo IBGE como produto final, digamos assim. Ele dá os dados finais, onde ele dá o dado de inundação, enchente, deslizamento, enfim, uma série de dados. Só que para o nosso caso de Recife, só foi necessário utilizar a questão do deslizamento e inundação porque estamos se tratando de uma área urbana. E imagens de satélite, os SABERS, que os dados do mapa se encontram em Shapefile. E vamos colocar aqui o mapa para vocês observar melhor. Aí essa parte mais a norte. O que acontece para ter um maior deslizamento nessa parte mais a norte? Essa parte mais a norte, ela tem a característica física também que impulsiona o maior deslizamento nesse local. E quando a gente junta a área física que impulsiona a maior deslizamento com a questão da ação antrópica, aí temos uma probabilidade muito grande de haver esse deslizamento no local. O que acontece nessa área mais a norte? Temos solos podizólicos, que são os solos podizóis. Esses solos, eles contêm argilas expansivas, que são do tipo de argila caulinita. Então, esses tipos de argila, quando eles têm um contato com água, eles se expandem. Então, toda a estrutura ela é abalada por essa questão. Então, vai acontecer o que chamamos de movimento de massa. E vale salientar também por conta da questão da precipitação, que é 750 milímetros. Temos solos mais profundos também, podendo encontrar também os latossolos. Então, dividimos aqui entre vermelho, amarelo e verde, na parte mais norte. Pronto. Aqui, primeiramente, o que fizemos, né? As etapas. Selecionamento do Batter, utilizando a questão do deslizamento em Recife. Então, pegamos todas as unidades, todos os polígonos e selecionamos qual é o polígono, qual é a unidade, né, que possui mais deslizamento. A partir do momento que pegamos isso, fizemos a comparação com as zonas censitárias do IBGE, que eu tinha falado anteriormente. Ou seja, qual é o IBGE, os dados censitários do IBGE me diz isso, e o Batter me fala que é isso. Então, vamos sobrepor esses dados para ver se eles realmente estão corretos, se eles batem. E realmente bateu, deu tudo certo. Então, depois, temos o selecionamento dos atributos. Que esses atributos, eles aparecem, jogamos para o Excel, levamos eles para o Excel. E lá vemos, pelas unidades, os polígonos, qual é a área que tem maior, uma renda, a questão da renda, que são os atributos, né? A renda, saneamento básico, escolaridade, gênero e etc. São uma série de fatores, de atributos, vamos dizer assim. Então, essas são as áreas que tem, comparando com os dados censitários do IBGE e os BARTES, como área de deslizamento, essas foram as áreas que os dados ficaram corretos, eles realmente bateram um com o outro, e são as áreas que possuem maiores deslizamentos, né? Tem um pouco aqui, mas a maioria sempre fica mais a norte.
Aqui nosso resultado de discussão. Então, a fonte é IBGE 2019. Então, esses dados de 1940 até 2010, houve um crescimento populacional muito grande, como podemos observar. Em relação aos nossos atributos, que é aqueles que eu falei antes, que colocamos no Excel para observar quais os maiores números de engenheiro, o local que tem a questão do saneamento, que não tem, ou que tem uma taxa de analfabetismo maior, enfim. Esse é o gráfico. Deixa eu colocar mais para cá. Como aparece uma série de números enorme, então o começo do número é igual, então só precisamos olhar o final. Então 11 e 19. 11 ficou para a questão do homem e 19 para a mulher. Obviamente, o número de mulheres é bem maior, que é o 19, só que estatisticamente não há uma distorção tão grande. Acaba não tendo uma distorção tão grande. População total. Aqui é a questão os analfabetos, onde de 0 a 5, 10 a 19, a 14, 15 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60 anos, há uma taxa muito grande de analfabetos nessas áreas. Só que os dois maiores números estão entre 5 a 9 anos e acima de 60. Aqui é a questão do saneamento. O critério para essa questão do saneamento é ter água encanada, ter esgoto e ter coleta de lixo pelas empresas. Então, a partir do momento que falta um desses, você não tem saneamento no local. É algo que eu realmente não sabia, e com esse trabalho eu aprendi. Deixa eu mostrar primeiro o mapa. Sem saneamento, né? E eu peguei esses números aqui, 11 e 19, porque são os dois maiores números. Que o 19, que é sem esgoto, esses lixos são descartados em qualquer lugar, não tem a questão do esgoto. E não tem sem coleta de lixo. Não tem uma empresa, né, que passe regularmente para recolher esse lixo. Aqui é a renda. Todos esses números aqui nos mostram que há uma renda menor que um salário mínimo, ou seja, 1/4 a meio salário mínimo. E os locais que mais tem chegam até um salário mínimo, está aqui 11 e 19. Até um salário mínimo, essa renda. E aqui está o mapa nos mostrando essa questão da renda. E aqui a conclusão do nosso trabalho. As maiores ocorrências se deram nos Bártaros Norte e Sul. Houve um crescimento populacional acumulado de mais de 400% desde 1940 até 2010. Não houveram distinções entre os sexos, como eu tinha falado anteriormente, mesmo os dados mostrando que há mais mulheres do que homens, mas estatisticamente não há uma maior distorção. E a maior parte da população se caracteriza como renda inferior a um salário mínimo, sem saneamento básico e sem escolaridade. Sim, gente, e em relação a... Deixa eu ligar aqui a luz para vocês rapidamente. Em relação à questão dos dados da Defesa Civil, que eu não falei, não citei em nenhum momento da Defesa Civil, esses dados, eles estão sendo processados ainda, por isso eles não foram, eu não expliquei sobre eles ainda.
porque eles ainda estão sendo processados, por isso não houve uma necessidade de eles ser cogitados no momento. Tchau, beijo, obrigada.